Vamos abrir as Bíblias primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19, Colossenses 2, de 6 a 14. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim, primeiro texto: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Colossenses 2, de 6 a 14. Nós lemos assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. No primeiro texto que nós lemos, irmãos, nós lemos Jesus apresentando o pão aos seus discípulos quando estava instituindo a ceia, e disse aos discípulos o seguinte: fazei isto em memória de mim. O que a ceia então representa para nós? Nós costumamos dizer que a ceia é um memorial. O que é um memorial? Memorial é alguma coisa que nos faz recordar. A ceia então na nossa linguagem, é um ritual estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que nos faz recordar de algo. Essa é a grande importância da ceia. Nos faz memorizar, nos faz voltar no tempo e nos faz então sempre nos recordarmos do Senhor Jesus Cristo. Jesus não estabeleceu a ceia com nenhuma outra finalidade, a não ser que nós estivéssemos lembrando dele. Ele disse: fazei isto em memória de mim. O ser humano, na sua incredulidade, aplicou vários outros valores e objetivos à ceia. Então hoje nós encontramos uma porção de histórias estranhas a respeito de ceia, mas na realidade o que Jesus estabeleceu foi que a ceia é para nós nos recordarmos dele, nos recordarmos do sacrifício dele. Na ceia está presente o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo, que foi machucado, maltratado, foi cravado na cruz. O vinho representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Mas na realidade, isso tudo representa o próprio Senhor Jesus Cristo, como dissemos na escola dominical, representa inclusive a missão de Jesus, o motivo pelo qual ele veio ao mundo, que foi para morrer, para nos salvar dos nossos pecados. Deus estabeleceu alguns memoriais para o povo dele, porque Deus sabe que nós somos muito esquecidos das coisas de Deus. Quando o povo saiu do Egito, Deus estabeleceu um memorial. Qual foi o memorial que Deus estabeleceu para o povo dele? A Páscoa. Eles deveriam, uma vez por ano, sacrificar um cordeiro, se reunir com a família, comer do mesmo jeito que eles comeram antes de sair do Egito, eles teriam que comer. Teriam que comer um cordeiro assado
comer pães sem fermento, molhados em um caldo de erva amarga. Isso é a comemoração da Páscoa. Então Deus estabeleceu isso como um memorial. Então, uma vez por ano, o povo era obrigado a lembrar o que Deus fez por eles, libertou do Egito. Nós estabelecemos, outras igrejas estabelecem outros períodos, mas em nossa igreja nós estabelecemos praticar a ceia uma vez por mês, sempre no primeiro domingo pela manhã. Algumas igrejas usam o segundo domingo, outras igrejas usam às vezes no culto da noite, nós fazemos sempre pelo culto da manhã. Então, uma vez por mês, quando nós praticamos, quando nós participamos da ceia, desse memorial estabelecido por Jesus, nós somos obrigados a quê, irmãos? A sempre nos recordarmos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, mas eu quero tirar o nosso, fica muito impessoal. Então hoje eu sou obrigado a me lembrar que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Cada um vai pensar, não, Jesus morreu na cruz no meu lugar. Nós somos obrigados a lembrar que nós não somos salvos porque somos bonzinhos, não, porque fizemos boas obras. Nós não somos obrigados a lembrar, eu sou salvo porque eu fiz boas obras. Não somos obrigados a lembrar, eu sou salvo porque eu nasci num lar cristão. Não somos obrigados a lembrar, eu sou salvo porque meu pai e minha mãe, quando eu nasci, me levou a uma pia batismal. Nada disso existe no Evangelho. Nós somos obrigados a lembrar que somos salvos porque nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos do nosso pecado, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que morreu na cruz e pagou o preço do meu pecado. O meu pecado, o preço do meu pecado, foi pago por Jesus Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Ora, Jesus morreu. Então Jesus estava pagando o preço do pecado. Mas quando Jesus pecou? Nunca ele pecou. Então, quando ele morreu na cruz, ele estava pagando o preço do meu pecado, do pecado de cada um dos que estão aqui. Só que, como existe a ideia do resgate, então só é resgatado, esse preço pago por Jesus só surte efeito na vida daquele que aceita o preço que Jesus pagou. Não, eu aceito o sacrifício de Jesus como pagamento do meu pecado. Eu entrego a minha vida a Jesus. Ele agora é o meu Senhor. Jesus nasceu como Salvador e Senhor. Então ele é o meu Senhor. Então o preço que Jesus pagou passa a fazer efeito na minha vida. Então isso a ceia nos obriga. Ela nos obriga, irmãos, a nos humilharmos. O ser humano é muito metido, desde Eva. Eva foi muito metida quando quis ser igual a Deus. Foi muito soberba. Satanás disse para ela, olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. A gente fala mal de Eva, mas nós somos iguaizinhos, irmãos. E se a gente não ficar sempre nos recordando e nos colocando no nosso lugar de resgatados, de redimidos, nós um dia seríamos iguaizinhos a Eva, muito metidos. E nos colocaríamos no lugar como se tentássemos ser igual a Deus. Então, a ceia, ela nos obriga a isso. E eu vou falar hoje a respeito de algumas coisas que somos obrigados a nos recordarmos também quando pensamos na salvação. Mas antes, irmãos, pode parecer alguma coisa que é uma digressão, mas não é. Ontem eu estava pensando sobre isso. O mundo está vivendo de fantasias. O mundo está vivendo de divertimentos. E às vezes no momento da ceia a gente também cria uma porção de fantasias. Não podemos fazer isso. E a ceia, irmãos, ela faz com que nós deixemos a fantasia. Toda essa fantasia que é criada nas religiões, são criadas, toda essa fantasia que é criada num pseudo-cristianismo, a ceia, ela nos traz a uma dura e crua realidade. A realidade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Então, irmãos, o reino de Deus é um reino de seriedade, não é um reino de fantasia. Então, por isso eu disse num domingo que nós precisamos participar desses elementos com muita seriedade. Mas vamos então a Colossenses, e eu vou destacar para os irmãos 3 coisas, não vou demorar, mas vou destacar para os irmãos 3 coisas que a ceia nos recorda quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo. Vejam os irmãos que nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala do sacrifício de Cristo. No versículo 14 ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, fazendo o quê? Cravando-a na cruz. Jesus morreu na cruz. Quem é que foi cravado na cruz, pessoalmente? Foi Jesus. Só que quando Jesus estava sendo cravado na cruz, Jesus estava na realidade, irmãos, cravando na cruz, uma coisa que era contra nós, e que nos escravizava, e que era a lei. E aí vem a primeira coisa que nós precisamos nos recordar quando pensamos no sacrifício de Jesus e quando participamos da ceia. Precisamos nos recordar da libertação. O que Paulo queria dizer quando falou de uma cédula que era contra nós? Ele está falando de um documento que escravizava. O ser humano era escravo. Cada um de nós, antes de nos convertermos, irmãos, nós éramos escravos do pecado. Eu costumo dizer que o crente peca porque quer pecar, porque ele não é mais escravo do pecado. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. A gente peca porque se entrega ao pecado. Se nós quisermos, nós não pecamos. Porque Cristo, quando morreu na cruz, ele nos libertou. A figura que Paulo usa é a figura do documento que nos escravizava, do documento que era contra nós, sendo cravado por Cristo na pessoa do próprio Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um dia desse eu ouvi uma irmã dizendo assim: eu não posso faltar, já crente em Cristo, eu não posso faltar o culto de sexta-feira, lá na igreja dela, eu não posso faltar o culto de sexta-feira porque é o culto da libertação. E eu acho tão engraçado quando o crente fica frequentando o culto de libertação, se ele já foi libertado por Cristo. Está faltando o que para ele? Está faltando ele se lembrar, ele memorizar que ele já foi libertado por Cristo. Ele foi libertado do pecado, ele foi libertado das potestades das trevas. Eu estava lembrando com o meu filho, na hora que eu lembrei, eu fiquei assim meio emocionado. Todos nós viemos das trevas. Até preguei uma mensagem sobre isso, disse: todos nós somos ex, né? Somos ex-pecadores, somos ex-prisioneiros das trevas. Mas Deus tem concedido uma graça a essa igreja de pessoas que realmente eram escravos das trevas, irmãos, e praticavam cultos das trevas. E no momento que se entregaram a Jesus Cristo, foram completamente libertados. Essa história que o inimigo usa de ficar, porque você tem que ir para o culto de libertação, isso tudo é para manter o crente escravo ainda. Escravo de sistemas, escravos de homens que se dizem poderosos, porque a liberdade, irmãos, Cristo já nos deu. Nós só precisamos praticar a ceia, lembrar que fomos alvo da misericórdia de Deus, lembrar que nós nos arrependemos do nosso pecado, que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, e lembrar com muita alegria no nosso coração que o Senhor Jesus Cristo já nos libertou. Há 2000 anos, antes de nós nascermos, antes de nossos pais pensarem que nós existiríamos um dia, nós já fomos libertados por Cristo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos lembrassem quando estivéssemos participando da ceia, é que nós já fomos libertados por Cristo. Vamos participar da ceia como pessoas que foram libertadas por Cristo. Mas tem algumas outras coisas, irmãos, que nós precisamos lembrar. Nos versículos 12 e 13,
o apóstolo Paulo diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Que nós somos regenerados. O Evangelho, irmãos, é uma coisa impressionante. Quando eu vejo algumas pessoas dizem assim: olha, Cristo pode consertar você. Está errado, Cristo não conserta. Cristo faz de novo. Cristo não conserta ninguém. Alguém pode dizer assim: Cristo deu um jeito na minha vida. Não, Cristo não deu um jeito na sua vida. Cristo te deu uma nova vida. Por isso espanta tanto quando uma pessoa se entrega a Jesus Cristo e fica tão diferente. É porque ele tem uma nova vida. É ele mesmo, com a sua personalidade, com a sua alma. Mas é uma nova criatura em Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós participamos da ceia, nós precisamos lembrar isso. Não, eu sou uma nova criatura. Eu sou regenerado por Jesus Cristo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Eu vou entrar no reino dos céus é porque eu nasci de novo. O apóstolo Paulo está dizendo: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós fomos batizados, nós ali estávamos sendo sepultados com Cristo, estávamos morrendo, mas ao mesmo tempo estávamos sendo ressuscitados com Cristo, sendo vivificados por Cristo. Então, irmãos, eu não posso participar da ceia pensando que eu sou o mesmo Dineucir que nasci, que vim a esse mundo. Eu sou um Dineucir diferente. Eu sou um Dineucir que teve uma nova vida em Cristo. Eu preciso pensar isso, eu preciso lembrar disso. Eu preciso lembrar que eu não sou. É isso, irmãos, que vai fazer com que nós lembremos que nós não somos igual ao mundo. E é isso que vai fazer com que nós não aceitemos as coisas do mundo. Quando o crente começa a aceitar as coisas do mundo, ele precisa se examinar. Porque ou ele está esquecendo que ele foi regenerado, ou ele nunca foi regenerado. Se ele está se esquecendo, precisa se arrepender e precisa viver como regenerado. E se ele reconhecer que nunca foi regenerado, ele precisa entregar a vida dele a Cristo enquanto há tempo. Né? Então, essa é a segunda coisa que eu creio que nós precisamos lembrar quando participamos da ceia. Somos regenerados. Cristo nos libertou e Cristo nos regenerou. Cristo nos deu uma nova vida. Mas tem o último elemento que eu quero lembrar aos irmãos, que nós precisamos lembrar. Nós encontramos no versículo 10, que o apóstolo Paulo diz assim: e estais o quê? Perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Eu quero destacar: estais perfeitos nele. Nós precisamos colocar um propósito acima de tudo, que é o propósito de vivermos o quê? Em perfeição, em santificação para com Jesus Cristo. Então eu quero convidar os irmãos a participarem desses elementos da ceia que o Senhor Jesus Cristo instituiu, nos recordando dele, em memória dele. Mas para participarmos em memória dele, hoje eu quero convidar os irmãos nos lembrando que Cristo nos libertou, Cristo nos regenerou e Cristo deseja que nós vivamos em santificação. Vamos fazer esse propósito. Se no meio do caminho esquecermos, quando participarmos da ceia, vamos lembrar disso de novo e vamos assim caminhando de etapa em etapa, de estação em estação, até chegarmos então à vida eterna, né? Que Deus possa nos abençoar. Amém. Nós vamos orar e logo após então vamos passar a comemoração da ceia. Eu quero, antes de orarmos, quero convidar a participar desta ceia aqueles irmãos que um dia entregaram a vida a Jesus Cristo. Notem o que eu estou falando, bem claro. Que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador. Se entregaram a Jesus Cristo como Salvador. Realmente, tem convicção disso. Que um dia foram batizados porque creram em Jesus como Salvador.
Também não é que foram batizados na infância, não. Ninguém é batizado na infância, quando é recém-nascido. Eu sou batizado porque meu pai e minha mãe me batizaram. Não, Jesus disse, o que crer e for batizado será salvo. Crer primeiro, ser batizado depois. Então, todos aqueles que um dia creram em Jesus, foram batizados, têm a convicção que foram sepultados com Cristo e foram ressuscitados com Cristo. Então, nós vamos participar, então, desta ceia, porque esta ceia vai poder fazer com que nós nos recordemos do que Cristo fez por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.